Olá! Então, nossa aula de hoje vai ser sobre expressões numéricas, mas dessa vez usando números racionais. Então, nós teremos no meio das expressões tudo que nós aprendemos até aqui, tá? Número natural, número inteiro, que são os positivos e negativos, números racionais, que tem também frações e decimais, ainda potência e ainda raiz, tá bom? Então, tem que prestar muita atenção para resolver essas expressões, ok? Bom, então vamos começar lembrando um pouquinho das expressões. Então, eu tenho aqui uma expressão numérica mais normalzinha, tá? Então, nós temos uma potência, um número normal e uma raiz. A gente começa resolvendo as potências e as raízes, tá? Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, tá? Copio o que eu não vou mexer. Raiz quadrada de 49, 7, tá? Então, depois que a gente resolveu a parte de potência e a parte de raiz, ficou só mais e menos, agora a gente vai finalizar, somando tudo. Então, o resultado final, 8 mais 24, 32, 32 menos 7, 25, tá bom? Então, acabamos de recordar uma expressão numérica. Essa aqui mais simplesinha, só para a gente lembrar dos detalhes. Então, vamos recordar qual a ordem que a gente tem que seguir. Então, olha só. Sempre a gente resolve primeiro o parênteses. Depois que já resolveu todos os parênteses, a gente vai para o colchete. E, por último, depois do colchete, a chave, tá? Então, lembrem-se sempre dessa ordem: parênteses, depois colchete, por último, chave. E como ficam as operações? Qual é a ordem das operações? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente faz todas as potências e raízes, se houverem na conta, porque pode existir, pode não existir. A partir do momento que tem, a gente começa resolvendo todas as potências e raízes. Depois, todas as multiplicações e divisões. Isso eu estou falando só das contas. Antes tem que seguir aquela regra dos parênteses, tá? Parênteses, colchete, chave. Por último, a gente faz as adições e as subtrações. Então, você vai olhar lá. Tem potência? Tem raiz? Começa resolvendo elas. Não tem potência, não tem mais raiz. Então, a gente vai para multiplicação e divisão. Acabou a multiplicação e a divisão. Então, agora a gente faz adição e subtração. Essa ordem a gente tem que decorar, tá? Porque a expressão numérica não é difícil, só é criterioso. É muito fácil de errar se você não prestar atenção. Então, só tomem muito cuidado. Vamos então para mais um exemplo. Então, nós temos aqui uma expressão numérica de verdade. Essa é uma expressão numérica do nível de vocês, tá? Então, tem tudo misturado. A gente tem raiz de número decimal, raiz de fração, potência, outra raiz de número decimal, potência de número decimal. Então, a gente tem tudo nessa expressão numérica aqui. Então, qual é o primeiro passo? Lembra da regrinha? Resolver primeiro raiz e potência, tá? Ô, Pro, eu tenho várias raízes e potências, tudo nessa linha. Eu posso resolver tudo de uma vez? Pode. Nós aqui, por exemplo, ó, vamos resolver todas essas de uma vez.
Então, eu vou resolver essa potência, vou resolver essa raiz, vou resolver essa potência, essa raiz. Aí vocês vão me perguntar assim, Pro, por que você não vai resolver só essa raiz aqui? A resposta é simples, essa foi uma escolha minha, tá bom? Se vocês quisessem resolver essa raiz também pode, se quiser começar resolvendo só esse para nos confundir, pode, cada um de vocês tem a liberdade para escolher como vocês querem fazer, tá? Por que que eu escolhi assim? Eu vou transformar essa raiz aqui em uma raiz de fração primeiro e essa aqui também. Depois, eu vou resolver as três raízes de uma vez, em forma de fração. Por isso que eu escolhi resolver só essa e essa primeiro, tá? Bom, então vamos resolver, né? Então, vai ficar assim, ó. Eu resolvo essa adição, 1,44 mais 4,81 dá 6,85. Raiz de 6,85. Como para tirar a raiz quadrada eu vou ter que transformar em fração, eu já transformo na mesma linha. Então, deu 6,25, eu coloco 625 em cima, e embaixo vai 1 e mais 2 zeros, porque eu tinha duas casas depois da vírgula, tá? Então, ficou raiz de 625 sobre 100. Aí, eu copio essa que agora eu não vou mexer. Aí, eu resolvo essa potência. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Aí, eu vou transformar esse número decimal aqui também numa fração. 0,64. Fica 64 em cima. E embaixo fica o 1 e mais 2 zeros, porque eu tinha duas casas depois da vírgula. Exatamente como o 6,25 que dá aqui, ó, tá? E esse aqui, eu vou fazer 0,5 vezes 0,5, vou fazer na continha e vai dar essa resposta aqui, tá bom? Bom, resolvi essas quatro, agora eu tenho um novo problema para resolver. Então, olha só, agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver todas as raízes, tá? Pro, pode resolver todas de uma vez? Pode. Nós vamos resolver todas de uma vez. E o que eu não vou resolver, eu vou copiar, tá? Por que eu posso resolver tudo de uma vez? Porque uma não depende da outra. Então, eu não preciso ficar copiando e resolvendo uma de cada vez se eu quiser. Eu posso resolver tudo. Então, vamos lá. Ó, 625 sobre 100, raiz de 625 é 25, raiz quadrada de 100 é 10. Resolvi uma raiz. Vamos resolver a segunda. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 25 é 5. Resolvi a segunda raiz. O 9 eu só copio, porque eu não estou fazendo nada nele. Agora, resolvendo essa raiz. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. E esse 0,25 eu também só copio. Bom, agora eu não tenho mais nem potência, nem raiz. Então, eu tenho que resolver multiplicação ou divisão. Lembra da ordem? Eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho que resolver essa multiplicação primeiro. Só tem um problema. Lembra que para resolver, para fazer a conta, ou tem que ser tudo decimal, ou tem que ser tudo fração? Pois é, aqui eu tenho fração e eu tenho decimal. Então, ou eu tenho que transformar tudo para fração, ou eu tenho que transformar tudo para decimal. Aqui vem uma dica, ó. Transformar tudo para fração tá mais rápido. Por quê? Porque eu só tenho uma fração para transformar, um número decimal para transformar.
Esse é 9 sobre 1. Eu só teria um número decimal aqui para transformar em fração. Porém, a conta com decimal é mais rápida. E se vocês repararem bem, eu só tenho frações fáceis para transformar em decimal. Porque, ó, 25 décimos é só dividir 25 por 10, que dá 2,5. R$1 dividido em 5 partes dá 20 centavos, 0,20. 8 dividido por 10 dá 0,8. Então, são todas contas, frações fáceis de transformar. E a nossa conta em número decimal ela é mais rápida. Então, lembrem-se sempre, o objetivo é a gente sempre economizar tempo. Por quê? Num vestibular, por exemplo, cada questão tem um tempo para a gente resolver. Isso significa que a gente precisa fazer as nossas contas o mais rápido possível, tá? Então, tentem sempre ir pelo caminho mais rápido. Então, no nosso caso aqui desse exemplo, o caminho mais rápido é transformar tudo para decimal. Então, eu vou transformar tudo para decimal. Ô, Pro, e se eu quisesse transformar para fração? Não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado que eu, tá bom? Então, transformei esse em decimal, deu 2,5. Esse em decimal, 0,2. Copiei o 9, copiei o vezes, transformei essa fração, deu 0,8, e copiei o 0,25, o menos 0,25. Pronto, agora que eu já deixei tudo igual, agora sim, agora eu vou procurar qual continha eu preciso fazer primeiro. Então, primeiro, como a gente já fez todas as potências e todas as raízes, pela ordem agora eu tenho que procurar multiplicação e divisão. Eu tenho uma multiplicação aqui, então é ela que eu vou fazer agora, tá? Todo o resto que eu não vou usar, o que eu vou fazer? Vou copiar. Então, olha só. Copio o 2,5, copio o 0,2. Resolvo essa multiplicação aqui. 9 vezes 0,8 dá 7,2. E copio o número decimal, o último decimal aqui, o 0,25, tá bom? Bom, agora pela ordem eu precisava procurar ainda multiplicações e divisões. Eu não tenho mais nenhuma multiplicação nem divisão aqui. Agora, como eu só tenho mais e menos, eu posso finalizar minha conta. Então, eu vou ver tudo que eu tenho, vou ver tudo que eu estou devendo, e aí eu vou finalizar, fazendo o que eu tenho menos o que eu devo. E o resultado final vai ser 9,25, tá? Pro, essa resposta pode ficar em número decimal, tem que transformar para fração, como que é? Depende, se você fez a sua conta com número decimal, você pode deixar em número decimal. Se você fez a sua conta em fração, você pode deixar em fração. A não ser que o enunciado do exercício exija uma resposta específica. Então, por exemplo, o enunciado do exercício pode até pedir assim, ó. Resolva as expressões numéricas e dê o resultado em forma de fração. Aí, o que a gente teria que fazer? Resolver tudo do nosso jeito. Chegou aqui no final, achei a resposta, eu transformo essa resposta para fração, tá bom? É só isso, ok? Mais um exemplo aqui bonito, lindinho. Ó, então aqui eu tenho, além das raízes, eu ainda tenho o expoente negativo, que nós aprendemos agora há pouco. Nós temos o colchete, nós temos de tudo aqui, tá? Então, primeiro passo, lembrar sempre. Primeiro a gente resolve potência
e raiz, tá bom? Então, eu vou começar resolvendo essa potência que está dentro do colchete, tá vendo? Que é menos 1 sobre 2 ao quadrado. Vou transformar essa raiz de número decimal já em raiz de fração. Essa raiz de número decimal já em raiz de fração. E essa potência eu já vou resolver também. Vou aproveitar a linha e vou resolver também 1,5 ao quadrado. Então, como vai ficar? Ó, essa potência aqui, menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2, é menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1. 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, ficou 1/4. Aí, eu copio o colchete e copio o expoente menos 3, que estava lá em cima. Essa aqui eu só copiei, porque eu não mexi nela ainda. Aí, eu resolvi essa raiz. Pro, como você resolveu essa raiz? Do mesmo jeito do outro exercício. Transformei para fração, resolvi a raiz da fração e depois transformei para número decimal, tá? E também já resolvi essa raiz aqui. Mesmo jeito, transformei em fração, resolvi a raiz da fração e transformei em número decimal, tá bom? E por último, resolvi a potência desse número decimal aqui. 1,5 vezes 1,5, eu fiz a conta e deu 2,25. Tudo bem? O foco dessa expressão numérica aqui está nessas duas potências negativas aqui, ó. Então, eu não vou me prender muito nessa resolução de raízes aqui, tá? Essa a gente já fez passo a passo lá no outro exercício. Se vocês não conseguirem fazer essa conta, volta lá no outro exercício, volta no outro vídeo de raiz de fração, para vocês conseguirem fazer essa fração aqui, essa raiz aqui, tá bom? Vamos nos prender mais na explicação desse aqui, ó, tá? Bom, então, já resolvemos as raízes, já resolvemos as potências mais simples. Agora, falta resolver essa potência aqui e essa aqui. Então, é nelas que a gente vai mexer agora. Podemos multiplicar isso aqui também enquanto a gente faz essas aqui? Podemos, ó. É uma continha de vezes, é a próxima conta que a gente vai fazer. Então, a gente já pode aproveitar a linha, tá? Então, vamos lá. Essa potência, ela é negativa. O que significa quando é negativa? Significa que a fração está invertida. A gente precisa desinverter. O 4 vem para cima, o 1 vai para baixo. Então, vai ficar assim, ó. O 4 veio para cima, o 1 foi para baixo. Depois que eu desinverti, eu posso transformar o meu negativo, ele some, vira uma potência que a gente já conhece. Porque só existia esse negativo aqui para representar que a fração estava invertida. O que acontece com essa fração aqui? Mesma coisa. Eu desinverto, o 5 vem para cima, o 1 vai para baixo, e o 2 deixa de ser negativo, o expoente deixa de ser negativo e volta ao normal, tá bom? Bom, fizemos essas duas, agora falta só fazer essa multiplicação. 2 vezes 2,25, 4,5. Pronto. Esse eu copiei porque eu não mexi, esse eu copiei porque eu não mexi, tá? Agora, a gente vai resolver essa potência que está faltando ainda, ó, né?
Então, como que a gente resolve essa potência? 4. 4 sobre 1 ao cubo, a gente vai fazer 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Pro e o 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Eu não preciso pôr aqui embaixo. E se eu colocar pro? Não tem problema, mas aí você vai ter que transformar tudo isso aqui em fração. Quando é 1 embaixo, a gente não tem a necessidade de colocar. É muito mais fácil se eu não coloco, tá? E aqui, 5 sobre 1 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 1, 1. Então, eu também teria o 1 aqui embaixo. Preciso colocar, Pro? Não, não precisa, tá? Então, nessa linha, a gente chegou em 64, 25, 5,5, 0,06 e menos 4,5. Bom, agora a gente vai dar sequência naquela nossa listinha. Primeiro, raiz e potência, já foi. Depois, multiplicação e divisão, também já foi, não tenho mais nenhuma aqui. Pela ordem agora, a gente vai finalizar nossa conta com adição e subtração. Então, eu vou somar todos os que eu devo, vou somar todos os que eu tenho e vou finalizar a conta fazendo o mais e menos. Então, o resultado dessa conta vai dar 40,06, tá? Esse é o resultado final dessa conta gigantesca aqui, ó. Pro, e se eu tivesse feito tudo em forma de fração? Tivesse deixado esse em forma de fração, esse em forma de fração, tudo bem. Você chegaria na mesma resposta, porém, em forma de fração, tá bom? Tanto faz. É a escolha de vocês, certo? Bom, agora chegou a vez de vocês. Então, é a vez de vocês brilharem. Então, vocês vão pegar a lista de exercícios, vão resolver todos os exercícios que tem lá, vão treinar bonitinho, porque o treino é a parte principal da matemática. A gente só aprende quando treina, tá bom? Beijos, até a próxima aula!